Os destaques finais agora do nosso Jornal da Manhã, professor Vila, seu destaque. Um recado a Jair Bolsonaro, 2 pontos. A soberba é má conselheira. Aqui não é Zora Ionara, não estou falando de horóscopo, nem dando aqueles conselhos da década de 60 ou de 70, mas a soberba é má conselheira. A votação que o senhor vai obter no dia 28 de outubro, e a eleição já está decidida, nós já estamos dizendo isso há alguns dias, não significa concordância estrito sensu com tudo o que o senhor pensa. Grande parte, já no primeiro turno isso foi claro, e isso será mais ainda no segundo turno, é os votos contra o PT, é o medo do PT. Essa é uma eleição do medo, e venho dizendo isso há meses. E não é um medo abstrato, é um medo real. Porque todo mundo sabe o que significou para o Brasil os 13 anos e 5 meses do PT. E o desejo de voltar a fazer a mesma coisa, ou até pior, basta ver o que eu já comentei aqui durante alguns dias, o programa de governo de Fernando Haddad, que é aterrador tal, e os erros, a autocrítica feita pelo PT em 2016 sobre os erros cometidos, né? Entre outros, que era controlar o poder judiciário, né? E controlar as forças armadas, em especial o exército. Portanto, é esse medo. A eleição de Jair Bolsonaro é produto desse medo real, concreto, né? Então é necessário entender que a vitória não significa que o presidente pode fazer tudo. O presidente pode fazer aquilo que é permitido pela Constituição e pela legislação vigente no Brasil. E por que eu digo isso? Hoje em 2 jornais, um no jornal o Globo, outro no jornal O Estado de São Paulo, né, tem duas entrevistas que me deixam bastante preocupado sobre isso. Um senhor, suposto candidato a ministro da Agricultura e Meio Ambiente, chamado Antônio Naban Garcia, que é presidente da UDR, União Democrática Ruralista, que diz que é crítico dos acordos de Paris, que estão vinculados à questão da defesa do meio ambiente no mundo, tal, né? E a favor de um desmatamento que me parece de forma absolutamente irresponsável. O que eu estou querendo dizer com isso? Como eu já disse anteriormente hoje no jornal, a questão que se coloca é nem tanto o mar, nem tanta terra. Não é nem deixar tudo intocado e nem devastar tudo. É necessário ter nessa área do meio ambiente como um ministério separado da agricultura. Isso é muito importante. Pode ser até uma secretaria, não ter o status de ministro, não tem nenhum problema, mas ter alguém especialista nessa área, que tenha diálogo no Brasil e um diálogo internacional sobre essa questão. Há estudos seríssimos, dizer que não há aquecimento global, isso quem fala é doido, Pessoa sã, que conhece um pouquinho de ciência e das mudanças, basta ver quem mora em São Paulo nos últimos 50 anos. São Paulo não mudou? Cadê a cidade da garoa? Não era a cidade da garoa, tal? Cadê a garoa? Cadê tudo aquilo? Não aumentou a temperatura da cidade de São Paulo nesses anos? É claro que sim. E isso tem a ver com mudanças que a economia acabou trazendo à natureza na cidade de São Paulo, ou não? Claro que sim, pega todos os levantamentos científicos. A gente precisa tomar cuidado na discussão presidencial e não dar campo à barbárie, que daqui a pouco o criacionismo vai ser adotado como linguagem científica nas escolas brasileiras. Aí não dá. Portanto, cuidado com a soberba. Então, o que esse senhor aqui está dizendo, de acordo com o Jornal do Estado de São Paulo, é absolutamente equivocado. Eu espero que ele não assuma um cargo de tal responsabilidade e, pior ainda, que não adote o que ele diz aqui na entrevista que ele vai adotar. Segundo ponto, o senhor vai ser um homem forte no campo político, o deputado reeleito, deputado federal pelo Rio Grande do Sul, o senhor Onyx Lorenzoni. Ele diz que no primeiro dia de governo vão ser cortados 20 mil cargos de nomeação direta do presidente. Vão ser nada. Isso é conversa fiada. Não frustre o eleitor. Isso não vai ocorrer. De acordo com ele, são cerca de quase 30 mil cargos de nomeação direta do presidente. Não são. São 23.070 cargos. Então vamos dar o número correto. 23.070. Ele disse que vai cortar 20 mil, portanto teria somente 3 mil. Que eu acho que é excesso de cargos, eu e a torcida do Flamengo, todo mundo, é verdade. Isso ninguém discorda. Agora, precisa ter uma proposta concreta. Cortes aonde? Vai cortar 20 mil? Não vai cortar 20 mil coisa alguma. É necessário identificar quais são as áreas que tem que ter concursados, né? Quais as áreas que tem que ter nomeação, porque o presidente eleito tem de nomear sim os seus cargos de confiança, porque afinal ele foi eleito pelas urnas e num segundo turno, né? Então é necessário entender o que é administração pública. Gerir o Estado brasileiro não é tarefa para iniciantes e para aventureiros, porque se forem iniciantes e aventureiros vão frustrar o eleitorado brasileiro. E insisto, soberba
é perigosa. Ela não serve nem para a vida pessoal e muito menos para exercer um cargo, ser a principal conselheira, a soberba de um presidente da República.